A Receita Federal liberou a consulta ao 7º e último lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro será depositado na conta dos contribuintes até sexta-feira. Quem não teve a restituição liberada neste lote caiu na malha fina. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor da Fundação Getúlio Vargas, o tributarista Fernando Zilvetti. Professor, 711 mil declarações ficaram retidas na malha. O que significa estar na malha fina? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Olha, em resumo, é o contribuinte que esquece de informar o rendimento ou informa despesas que não são declaradas por quem recebeu o serviço, por quem recebeu o dinheiro, o médico, o dentista, e não deu a nota, mas ele declarou de forma diferente de que você declarou. Como que ele descobre o que aconteceu com a declaração dele? Como é que ele fica sabendo disso? Ele pode saber de duas formas. Quando ele faz a declaração, ele pode acompanhar no site da Receita essa declaração para saber se já foi processada a declaração ou se foi processada e teve alguma pendência. Se teve alguma pendência, ou seja, caiu na malha fina, aparece no site da Receita a palavra pendência, significa você caiu na malha fina. Você deve fazer a retificação do seu imposto de renda antes da Receita te chamar para fazer. Se você fizer isso, você evita ir à Receita e evita também multa. Você passa a simplesmente declarar o que você efetivamente precisa declarar a Receita. Mas nesse link pendência, ele consegue identificar exatamente o que ele fez de errado? É possível? Ele já tem a indicação de se tem um problema de informe de rendimento, ou seja, se quem te pagou foi uma pessoa jurídica, pagou um serviço, pagou um salário, pagou uma demissão, você já sabe que a empresa que te pagou informou algo que você não informou. Ou você tem despesas médicas que você declarou que não são reconhecidas por quem recebeu o dinheiro. Então você já tem condição de saber isso. Você também tem condição de saber se você declarou dependentes, isso acontece muito, você, numa família de vários irmãos, os irmãos declaram os pais como dependentes. Só que eles não se comunicam entre si, então todos declaram o mesmo pai como dependente, sendo que só um pode declarar como dependente. E aí isto vai aparecer na malha fina. Outra hipótese é você declara o dependente, mas não declara os rendimentos desse dependente, porque o fato dele ser dependente não quer dizer que ele não tenha rendimentos. E aí, novamente, você tem um descasamento entre o que você declarou e aquilo que o dependente declarou. E aí aparece na malha fina. Então você aí, pode saber disso. Professor, o senhor pontua aí os problemas mais comuns. Fazer a retificadora significa colocar a declaração nos trilhos novamente? Sem dúvida, Wagner. A primeira dica é faça a retificadora antes de receber a cartinha da Receita. Então você acompanha pelo site, depois de você fazer sua declaração, e aparecer a palavra pendência, você já procura saber o que pode ter acontecido de errado, ou seja, você tem aquela lista de rendimentos, você às vezes tem aula particular, você presta um serviço, faz um bico, você às vezes troca de emprego, então você ao trocar de emprego, você recebe uma renda especial, naquela renda você esquece de informar. Você tem uma renda que você não informou, mas quem te pagou informou. Então você verifica isso e faz a retificadora antes de receber a notificação. Se você receber a notificação, não tem problema, mas você vai ter que, já não podendo fazer a retificadora pelo site, você vai ter que ir até o posto fiscal da Receita Federal, explicar o que aconteceu para a autoridade fiscal e fazer uma declaração retificadora autorizada, aí já não pelo site da Receita. Professor, como é que fica a restituição para essas pessoas? Até quanto tempo elas podem receber? Vem com alguma correção? Bem, quando ela tem uma pendência, essa restituição não será dada. Não acontece. Até ela não receber a informação da Receita de que o imposto de renda dela, a declaração de imposto de renda dela foi retificado, foi processado e já não tem pendência. Aí a restituição é liberada. Ok. Wagner? Olha, eu queria falar com o senhor a respeito dessa questão que envolve... A empresa declara, o CGC dela, que a empresa X declara que pagou determinado valor para o senhor.
E o senhor vai e não lança isso. Por si só, esse é um expediente clássico para se cair na malha fina. Sem dúvida, isso acontece com muita frequência. Também porque às vezes você acha que não precisa declarar, mas você precisa. Você deu uma aula, isso acontece muito com gente que dá aula, mas você deu uma aula, você prestou um serviço específico e o valor é pequeno. Só que a soma dos seus rendimentos mudou a alíquota. Mudou a alíquota. Isso. Muda a alíquota e você tem que declarar, pagar mais. E você não observa isso. Então isso acontece com frequência e você só vai perceber no ano seguinte quando você vai fazer sua declaração. Só que aí você já tem multa. Que é a chamada mudança de teto, né? Exatamente. Você sai muda... de 15 para 22,5 e daí para 27. Exatamente. Você altera a tua base e você não percebe isso. Mas quem te pagou informou. E a Receita percebe no cruzamento de dados. Então, o que tem acontecido, por isso é aumento na malha fina, aumento dos contribuintes na malha fina, é o cruzamento de dados. Esse cruzamento de dados é feito por computador, ou seja, cruza o CNPJ com o CPF. No que cruzou, aparece. Um outro expediente para a gente finalizar, que tem despertado muita polêmica, diz respeito à contratação de seguro-saúde. Muitos contratos de seguro-saúde estão sendo feitos com pessoa jurídica. Então, por exemplo, o senhor com a sua família faz um contrato de pessoa jurídica com um determinado... E aí, essa despesa não pode ser abatida na declaração da física. Sem dúvida. Essa é uma despesa que não pode ser abatida e você normalmente abate. As pessoas não têm essa informação, então falta informação. Parece que o imposto é fácil, mas ele não é tão fácil. A Receita precisaria simplificar mais e informar mais o contribuinte daquilo que ele precisa e daquilo que ele não pode informar ou que ele não pode deduzir. Isto é importante, o esclarecimento para a população, para o contribuinte que já paga muito imposto. Legal. Obrigado ao senhor, professor Fernando Gilvetti. Nós vamos convidá-lo novamente. No período de declaração de imposto de renda, nós vamos convidá-lo para fazer muito serviço aqui na TV Câmara, dando dicas pontuais aos telespectadores a respeito da declaração. Fechado? Muito obrigado, agradeço a oportunidade e contem comigo. Obrigado.